refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Olá, meu saravá, então, iniciando mais um programa Minha Fé. E hoje a gente tem aqui também um convidado, um amigo Maurício Melo, sacerdote de Umbanda, pai pequeno do Ilê Axé, Caboclo das Matas. Seja bem-vindo aí, Maurício, a esse bate-papo aí com a gente. Agradeço já de antemão também pela participação aí. Olá, Moisés, obrigado pelo convite. Eu fico lisonjeado por poder participar hoje aqui com vocês, porque é um momento importante, né, onde nós temos um espaço para poder expressar também a nossa posição, nosso posicionamento quanto religiosos e também para que as pessoas entendam, né, o que está por trás da religião de Umbanda e para mim eu acho muito gratificante poder ocupar um espaço assim e te agradeço mais uma vez de coração por lembrar da minha pessoa. Estou lisonjeado com o convite, sinceramente, e meu fraterno saravá para todos os irmãos aí, todas as pessoas que estão assistindo, independente da religião. Isso. Enfim, que Oxalá, que Deus, como você chama, te abençoe e te traga crescimento na tua vida e principalmente na tua jornada espiritual. A todos nós, Maurício. Na verdade, o Maurício já tem um canal, né, Maurício, que já vem divulgando aí a religião de Umbanda, falando sobre assuntos pertinentes à religião. Eu acompanho o teu trabalho há algum tempo, né, mesmo que a gente não tenha tanto contato pessoal assim, mas eu acompanho o trabalho de alguns, e dentro disso eu tenho conhecimento do teu trabalho, e por isso também esse convite, né? Porque a gente tem que trazer para a mídia, né, aquilo que é importante para a religião de Umbanda. Eu acho que todos os assuntos que eu acompanhei dentro do que tu já colocaste dentro de alguns vídeos, eu achei de bastante importância para todos, e é por isso que a gente tem que dividir. A gente está sempre aprendendo, e por isso que a gente divide com aqueles que têm também os mesmos afins, né? Para falar e engrandecer a nossa religião. Fala nossa, né? Posso falar nossa, porque Umbanda, eu acho que, na verdade, nós podemos falar, na verdade, dessa parte de Umbanda por viver ela, né? Acredito também que no dia a dia. E esse convite também que eu te fiz para a gente conversar um pouco hoje, mais assim, um bate-papo, né? Mas falar sobre um assunto que eu acho bem interessante para quem não conhece, né? E a religião. Uma pergunta que eu faço para ti poder também explanar da melhor forma que tu achar, é sobre o que você acredita ser o papel das religiões hoje, né, num todo, vamos botar assim. Qual seria o papel importante das religiões na atualidade? Pois é, Moisés. É um tema bem profundo, né? Se a gente for fazer uma análise direta, ele é um tema bem profundo. Nós podemos dizer que, na verdade, assim como a Umbanda também, as religiões, num todo, elas buscam um caminho que leve à divindade, né? Seja lá pelos seus métodos, de que formas elas vão alcançar, mas levar o indivíduo até o Criador, né? Até a sua crença de criação, seja lá como ele chame. E atente aqui, Moisés, que eu insisto sempre, sempre, sempre no meu círculo social que as pessoas precisam ter uma religião, tá? Mas uma religião que as leve em busca desse Deus criador, né, que todos falam que é de infinita bondade, né? Seja qual é a religião que a gente está falando, e de qualquer maneira, Moisés, vamos lá, vamos deixar outra coisa clara aqui. Religião é algo que te faz bem. Se te faz bem, ela deve fazer bem ao teu irmão também, né? E levar o ser humano até Deus é isso que faz das religiões algo importante na nossa vida, né? Então, a premissa é ligar o indivíduo à divindade, ao Criador, né? E quando nós estivermos em sintonia integrada com ele, com o Criador, a gente pode dizer que sim, a gente está fazendo o papel como religioso, né? E as religiões também estão
buscando o objetivo correto. Tá? Porém, antes de qualquer pessoa tomar valor de juízo sobre isso, vai dizer, Maurício, Moisés, mas tem pessoas que fazem coisas erradas, tem religiões que fazem... Todas as religiões têm um fator em comum só, que é o ser humano. Né? E é inerente do ser humano despertar algumas questões e, infelizmente, experimentar coisas que não são éticas, né? E fazer coisas que não são éticas. Infelizmente, isso está em alguns de nós. Então, vai existir ser humano de uma índole em qualquer religião. Mas eu creio e digo sempre eu reafirmo que existem mais pessoas boas do que pessoas más. Então, todas as religiões, por isso que eu recomendo sempre, tenha uma religião, porque todas as religiões, o objetivo é levar a Deus. E seja ela qual for, e hoje aqui, claro, eu falo da Umbanda, mas eu não falo em nome da Umbanda, eu falo na vivência que eu tenho. Eu posso dizer para vocês que essa é a busca por Deus, pelo sagrado, pela divindade, dentro de nós mesmos, né? Porque toda religião ela deve nos libertar dessas culpas terrenas, dessas culpas do ser humano. Então é importante que você tenha uma religião, indiferente de qual seja a sua crença, mas acredite em Deus, acima de tudo, e tenha uma fé sim. Os homens erram, e nós estamos aqui nesse plano justamente para aprender. Então, não julgue uma religião pelo erro dos outros, irmão. E a Umbanda, ela ensina muito disso, é respeitar a pessoa, indiferente das escolhas dela. Então, religião, para mim, Moisés, é pura e simplesmente, como qualquer religião, é o caminho que leva a Deus. É a minha concepção de religião, né? Desculpa se eu me estendi um pouquinho, mas é isso que eu queria dizer. Não, perfeitamente. Eu que agradeço aí, só complementando as tuas palavras, que tu já disse tudo, né? Do que é a religião em si. Então, não tenho por que me estender mais em falar sobre a religião. Mas só para complementar, puxando esse gancho do que tu já falou, a importância que tem a religião, né? Como tu falou, assim, todo ser humano tem que ter uma religião. Independe de qual vai ser a religião, mas ele tem que ter uma religião. O papel importante que é formadora de opinião também, né? A religião, ela é uma formadora de opinião. Muitas vezes, como tu mesmo falaste, não dá para a gente contabilizar as atitudes éticas humanas com a fundamentação religiosa. A religião é para religar a Deus, como tu mesmo falou, né, para que a gente possa realmente nos encontrar, né, como partes de Deus, como parte do Criador, como queira, né, chamar, mas ela é muito formadora de opinião. E muitas vezes, nesses momentos que a gente tem também de expor um pouco sobre esse assunto, de talvez ajudar a esclarecer um pouco, não que a nossa verdade seja a verdade suprema, pode ser que a nossa verdade não seja a verdade do outro, né? Tem muitas religiões com as suas verdades, mas todas as verdades, acredito, como tu mesmo falou, tem que ser para o bem, né? Tem que ser para algo produtivo, tem que ser para realmente fazer com que o ser humano consiga se encontrar, né? Consiga se encaixar e consiga entender que o Criador está dentro de cada um de nós e que a gente precisa desenvolver essa empatia com o próximo, né? Porque essa convivência, eu acho que a religião, como muitos carregam também como religar, né? Quando a gente está convivendo com mais pessoas, é o momento que a gente tem de ter as experiências, né? As experiências que vai ocorrer ali, alguns embates, algumas situações boas, outras não, mas todas elas vão nos ensinar. Então, a Umbanda, eu acredito que, né, puxando para a religião de Umbanda, tem isso, né? Acho que essa convivência, essa movimentação, essa ritualística, que, querendo ou não, ela exercita o ser humano a realmente movimentar corpo e espírito, né, em função do todo. Então, acho bem importante que tu falou que a tua visão de que todos devem ter uma religião. Eu também concordo contigo nesse sentido, que deve ter uma religião. Porque é a mesma coisa que alguém caminhando sem saber para onde vai, né?
Eu acho que, na verdade, a pessoa Exato. precisa ter um horizonte, precisa ter uma casa, né? Eu vou dizer uma casa, quando eu falo casa, é se encontrar no universo. Qual a minha parte? O que eu posso fazer? O que eu posso acrescentar? E as religiões, elas dão essa oportunidade. Elas te dão essa oportunidade. E outra coisa bem importante que tu falaste também é a questão que a religião, ela liberta, né? Ela é libertadora, ela não Exato, pode exato. prender, né, a pessoa. Então, o que eu vejo, né, dentro da religião de Umbanda, falo também, na verdade, pela minha vivência também, não posso falar sobre todos os outros, né? Mas eu vejo isso, que a Umbanda, ela te dá essa liberdade, né, de poder, na verdade, todas as vezes aprender algo novo e entender que não somos únicos, né, nesse universo todo. A gente precisa saber também que somos partes de um todo. Então, é bem importante que tu falaste, né, nesse sentido. E também, já puxando para agora para a Umbanda também nesse sentido aqui, o que tu acha como, assim, qual a importância da Umbanda, vamos por assim, ter nascido em solo brasileiro? Qual foi a importância de ter nascido em solo brasileiro e o porquê, né? Vamos colocar assim, lá atrás, como a gente já deve ter lido bastante história de Zé, enfim, da Umbanda, das suas ramificações, mas qual a importância que eu quero dizer assim, que tu vê, né, na tua ótica, de ela ter nascido em solo brasileiro, do porquê disso, né? Por que ela ter nascido em solo brasileiro? Eu acho que o áudio não Eu acho está. que isso. Pois é, Moisés. Eu acredito muito que é justamente por causa dessa função de religião, que a Umbanda é uma religião libertadora. A Umbanda é libertadora. E como a gente está falando um pouco mais direcionado também a Umbanda, vamos focar nessa questão. Ela, na sua essência, ela é uma religião de pessoas livres, tá? Por isso que foi importante que a Umbanda viesse a ser anunciada no Brasil. Ela é uma religião de pessoas livres de pensamento, elas são formadoras, como tu já falou, são espíritos livres, e consequentemente ela faz a gente desenvolver a consciência, né? Da tão falada evolução do espírito, né? Umbanda, como anunciada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, é a manifestação do espírito para a prática da caridade, né? Então essa tão falada evolução, né, do espírito, mas se tu for falar de maneira simples, né, é fácil de definir, né, o que é a evolução do espírito. Ser uma pessoa melhor, né? Aliás, a consciência que a gente precisa ter quando a gente fala de evolução do espírito é que nós não estamos sozinhos, existe algo maior na mediunidade que é apresentada a nós na Umbanda, nas experiências que nos levam ao conhecimento e sabedoria, né? Exemplos que a espiritualidade nos traz e nos transmite o tempo todo. É um conhecimento libertador, Moisés, né? É liberdade, é um conhecimento libertador. E quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele disse assim, com aqueles que mais sabem nós vamos aprender, e aqueles que menos sabem nós vamos ensinar, e a nenhum nós vamos renegar, ele quer dizer que todos os espíritos, indiferente inclusive de crença, são bem-vindos dentro da Umbanda. Por isso ela é libertadora. E ela quer aprender, ela quer ensinar. E por quê? O conhecimento é tudo, Moisés. Tu tem certeza que tu vai concordar comigo que o conhecimento é tudo para a nossa vida. E a pessoa que não estuda a sua própria religião, a sua base fundamental, não entende os porquês daquilo, ela fica presa. E a Umbanda permite isso. Ela é além da expressão como um templo religioso, né? Até dizia o meu amigo, meu irmão, o Alex Costa, ele sempre diz que a Umbanda ela é uma religião onde cada um é um templo, tem o seu templo interno, né? E a gente é aquilo que alimenta dentro do nosso templo, né? E um questionamento que o Alex sempre faz, eu acompanho muito ele, como é que está o teu templo? Como é que está o teu templo interno? E a Umbanda proporciona isso como religião, né? Através das orientações, do caminho. E aí, voltando lá, normalmente quando tu fala de Umbanda, Umbanda é manifestação do espírito para a prática da caridade, tá? Umbanda é caridade. Isso rapidamente as pessoas respondem quando tu pergunta o que é Umbanda, né?
Tá, mas prática da caridade, mas caridade não é botar as pessoas no colo, não é resolver os problemas dela, né, Moisés? Caridade não é apenas a gente consolar, mas também é esclarecer. E a Umbanda tem esse papel primordial dentro desse parâmetro espiritual, que é um movimento umbandista, né, de conscientização, né? E eu digo mais, a Umbanda é resistência, justamente porque ela aceita todos e não, em momento algum, ele aceita que um dos seus filhos, seja ele dentro da religião ou filho da terra, ele seja agredido, humilhado, insultado ou desmoralizado. Então, ela abraça esse filho, ela traz que através do esclarecimento, da luz, do conhecimento, essa pessoa se liberte e não deixe se margear e ser humilhado na sequência da sua vivência, né, Moisés? Então, acho que isso foi importante da Umbanda vir para o Brasil, porque ser anunciada aqui. Porque aqui no Brasil nós temos tudo. A Umbanda, ela é ameríndia, né? A Umbanda, ela é afro-brasileira. A Umbanda é europeia. A Umbanda é uma religião da arte de curar a alma. Então, a manifestação do Espírito para a prática da caridade é o encontro do divino com a ancestralidade. A Umbanda é plural, e é resistência, é natural, é sagrada. Por isso que ela nasceu no Brasil, porque observa o Brasil, o cidadão brasileiro como um todo. Acho que agora o áudio deu um... das etnias mais miscigenadas do mundo, se não a mais miscigenada, né? Então, essa mistura de raças, graças, de crenças, de culturas, é isso que faz da Umbanda a resistência. É todos juntos pelo amor do próximo, né? Então, a Umbanda, por que a Umbanda não é só caridade, não é só isso? A Umbanda é esclarecimento, né? Ela precisa, e ela faz isso muito bem através das doutrinas, dos guias, esclarecer a relação do mundo, aqui onde nós vivemos, com as leis kármicas, afinidades espirituais, esclarecer a respeito das divindades, né? Então, a Umbanda é esclarecedora, é libertadora. Por isso que ela teve que surgir no Brasil, porque muitos espíritos estavam acuados, presos, humilhados, e precisavam dessa palavra, precisavam de alguém que falasse por eles, precisavam de pessoas que dessem voz para esses irmãos que eram, inclusive, escorraçados, né? A própria Umbanda, no seu surgimento, ela não foi tida como uma religião, ela foi praticamente expulsa de dentro de um centro espírita, num primeiro momento. Ela não foi aceita. Quando aquele caboclo chegou ali, se apresentando como um caboclo brasileiro, como um índio, ela não foi aceita. Imagina depois, quando começou a manifestar os pretos velhos, aqueles espíritos eram tidos como menos favorecidos, né, intelectualmente, inclusive, né? E a gente sabe que não é assim na espiritualidade, mas foi preciso a Umbanda surgir aqui, porque a Umbanda é libertadora, uma religião libertadora, como eu falei no início, e a Umbanda é resistência. E no Brasil, desde os primórdios, a gente precisa de pessoas que tenham o bom senso e os espíritos que nos esclareçam para que a gente não caia na escuridão da ignorância, né, Moisés? Isso. Bom, mais uma situação a respeito também de tudo que tu falaste sobre que ela é uma religião libertadora. A gente sabe também que o quanto ela ainda é nova, né? Nova no sentido, vamos botar assim, da sua formação. Porém, a gente sabe que o seu conhecimento ele é ancestral, né? A gente carrega uma bagagem, como tu falou assim, que é multicultural, né? Então a gente tem aí muitos ensinamentos e recebe esses ensinamentos. Eu acho que quase que todas as vezes que a gente abre nossos trabalhos com nossos guias, eles trazem também conhecimento novo, né? Além daqueles que a gente vem tendo ao longo desse tempo. Mas, ainda assim, sendo uma religião nova, né, na sua formação,
comparado com algumas, qual que é a tua opinião acerca do porquê que ainda na sociedade a Umbanda ainda ela não está esclarecida, né? Porque a gente observa que, por mais que muitas pessoas, boas pessoas de ética, de conhecimento umbandista, tentam fazer o possível para divulgar, para poder promover, vamos botar assim, promover o conhecimento sobre a religião de Umbanda, por que ainda assim, na sociedade, ela é muito preconceitualizada? Por que ainda hoje as pessoas observam no modo geral e fazem um comparativo, né, da Umbanda como se ela fosse uma mistura, como se ela não tivesse uma identidade, vou colocar dessa forma. Então, o preconceito está bem presente contra a religião de Umbanda. E na tua visão, por que ainda a gente ainda enfrenta esse tipo de situação para com Umbanda? Então, Moisés, é porque nós vivemos as sombras dessa ignorância que traz lá desde o Brasil colônia, né? Desde o Brasil colonial, a falta de informação, né, imposição de quem tem o poder, muitas vezes, mas é falta de informação. E assim, tu conhece meu trabalho, tu sabe o trabalho que eu faço no canal, e um dos meus objetivos é justamente trazer à luz essa falta de informação, né, desmistificar o que é Umbanda, né? E muito disso, Moisés, é culpa de nós mesmos religiosos, porque a gente se esconde atrás dos nossos altares para que ninguém nos veja, entendeu? Nós temos medo de dizer, nós somos umbandistas, eu sou umbandista, eu sou de nação, eu sou candomblessista, sabe? Tem vergonha disso, e quando faz de maneira errada, Moisés. Muitos irmãos querem aparecer através da cultura do medo. E não é assim que você vai criar empatia dentro da sociedade. Tendo atitudes como a que tu está tendo hoje, né, aqui e nos teus programas e sempre em tudo que tu busca, que a gente acompanha, mas atitudes assim de desmistificar e trazer pessoas que consigam, no mínimo, não trazer dúvidas, né? Se tu já não gerar mais dúvidas, tu já está fazendo um ótimo serviço para Umbanda, né? Então, como eu estava falando, a Umbanda também não é só caridade da maneira que a gente está pensando, porque a caridade normalmente pensa fazer o bem só para as pessoas. Não, fazer o bem só para as pessoas não. A caridade também é esclarecimento, caridade é trabalhar para que a roda gire, o mundo evolua e a gente traga informação para essas pessoas, né? Então, tu imagina, a religião de Umbanda, como tu mesmo falou, é uma religião novíssima, ela tem um pouco mais de 112 anos, num país onde ele tem mais de 500 anos, quer dizer, nós estamos engatinhando ainda. Então, falta ainda muito amadurecimento também dos religiosos, né? E o Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura de valorização do que é de fora, do que é externo, né? Eu vou te falar, por exemplo, outro dia numa roda de amigos, eu sei que foge um pouquinho aqui da pauta, mas a gente estava falando de filmes, séries e tal, e tem uma série aí numa plataforma que é sobre a cultura brasileira. Cara, a primeira coisa que eu ouvi de um amigo foi dizer, não, tá louco. Isso aí não, isso aí é coisa. Esse filme brasileiro é ruim, né? E já começa assim: tudo que é nosso é ruim, né? E então tu imagina aqui uma religião que foi nascida lá em Niterói, no Rio de Janeiro, né? De uma maneira até meio que expulsa do contexto social e da religioso que existia imposto naquela realidade. Como que você acha que o brasileiro ia reagir, né? E não. O negócio aqui é o kardecismo, porque é uma cultura europeia, Então, assim, essa cultura eurocentrista toma muito conta da sociedade brasileira e ainda toma, né? Isso por décadas, né? Vamos falar assim, há muitos anos, desde o Brasil colônia, a gente deixa se convencer pela cultura
eurocentrista e acha que tudo que vem de lá, da Europa, ou hoje das Américas do Norte, é o verdadeiro foco e a gente acaba desvalorizando isso. E aí você pega um povo que tem essa mania de valorizar o que é externo. Imagina o quanto tu acha que ela vai valorizar uma religião que nasceu no interior, no subúrbio do Rio de Janeiro. Jamais, né? Então é falta de esclarecimento e conhecimento. E valorizar o que é nosso, valorizar o que é interno. Infelizmente, o brasileiro parece que tem culpa. Parece que tudo que a gente faz é inferior ao dos outros. E não é diferente na cultura, não é diferente na religião, né? Mas quando as pessoas entenderem que a Umbanda é uma religião que por si só se sustenta, e acreditem, muitas pessoas não sabem que a Umbanda é cristã, né? Tem mais isso, acha, Umbanda é coisa do diabo, Umbanda é da macumba, Umbanda é isso, sabe? É falta de informação e ignorância. E canais como esse teu, Moisés, como o trabalho que eu faço ali no Umbandeiros, eles têm esse papel, que é trazer à luz a informação que estava escondida, né, para não deixar que a gente continue margeado, né? Legal. Longe do foco, né? Legal. Maurício, se a gente pudesse falar aqui, a gente ia falar mais de 1 hora, 2 horas, ia se alongar o máximo. Mas a gente está chegando ao final, porque é uns minutinhos que a gente tem, mas eu agradeço até a TV também pelo esse espaço, né? Mesmo que seja alguns minutos, mas já deu para a gente poder ter um bate-papo legal. Te agradeço também pela tua participação, pelas tuas colocações, e com certeza a gente vai ainda conversar ainda, né? Fazer outros programas juntos aí também, e para que a gente possa trazer esclarecimento. Te agradeço, então, desde já, né? E fica o convite para uma próxima vez a gente conversar de novo, né? E nesse momento também, se quiser fazer tuas considerações, fica à vontade. Então, eu só gostaria então de reforçar aqui, né? O que é então a religião de Umbanda, tá? Umbanda é a arte de curar, é a manifestação do espírito para a prática da caridade, é o encontro com o divino, é o encontro com os nossos ancestrais. A Umbanda é resistência, a Umbanda é plural, ela é natural, ela é sagrada, ela é religião. A Umbanda é o amor que nos guia para que o nosso irmão também possa evoluir. Então, Moisés, mais uma vez, cara, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui contigo hoje, né, nesse trabalho maravilhoso que tu vem fazendo. Eu agradeço a TV também por estar cedendo esses minutos aqui, que é de suma importância para a gente desmistificar o que é Umbanda, o que é religião, porque, afinal, tudo que eu estou falando aqui, ela deve se aplicar para todas as crenças, né, que é a questão de amor ao próximo e busca do sagrado. E quero te agradecer, então eu me despeço desde já, enviando o meu fraterno saravá, meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, motumbá, mocuyu, colofé, axé, namastê, e o meu fraterno saravá a todos os irmãos que estão assistindo esse programa aqui. Muito obrigado mesmo, Moisés, de coração, eu fico lisonjeado de poder participar. Muito obrigado, meu irmão, meu saravá também, né? E que os orixás possam abençoar o caminho de todos, né? Esclarecimento sempre. Grande abraço. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor.